pessoas, aqui quem vos fala é Bruno de Andrade e hoje eu converso com uma escritora muito brasileira, embora não tenha nascido no Brasil, e vem de um berço multicultural, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e que tem uma voz muito única, muito singular, que fez com que ela se destacasse e se transformasse nos principais nomes do nosso cenário nos últimos 15 anos. Então, recebo hoje, com muita alegria, Carola Saavedra. Seja bem-vinda. Oi, Bruno, tudo bom? Prazer, obrigado pelo convite. Fico muito contente de estar aqui. Começando o podcast com a nossa pergunta tradicional sobre quais foram os teus vagalumes literários, que é como a gente chama aqui, as primeiras obras que te fizeram se apaixonar pela leitura. Bom, eu vou começar na infância, né? Vou começar do começo. Eu acho que a primeira autora que fez com que eu me apaixonasse pela leitura e de uma forma que eu sempre revejo, retorno a ela de várias formas e vejo o quanto isso foi decisivo para mim, foi a Lígia Bojunga, com A Bolsa Amarela, A Casa da Madrinha, enfim, Os Colegas, mas principalmente A Bolsa Amarela e A Casa da Madrinha. Eu acho que ela foi uma autora hoje em dia, né? Eu fui reler ela quando eu fui ler os livros dela para minha filha. E foi muito interessante porque eu voltei àquelas leituras da infância a partir de uma outra perspectiva e me dei conta do quanto isso me formou, talvez mais do que qualquer outra coisa que eu tenha lido na vida, né? Porque ela tem uma forma e eu acho que ela é uma autora brasileira que ganhou o prêmio Christian Andersen, né? Que é o principal prêmio para a literatura infantil, infanto-juvenil, e a gente, no Brasil, eu acho que a gente ainda não deu a ela a importância que ela tem, e que a gente deveria dar, e é uma pena que a gente só vai dar isso depois que ela estiver morta, então eu espero que isso venha antes, porque a gente não tem noção da importância dessa autora. Eu acho que ela consegue, na literatura dela, uma coisa muito rara na literatura infantil, é que ela consegue tocar a dor. A gente tem sempre essa ideia que a infância é uma época de alegria, de felicidade, mas isso é uma construção, né? Na realidade, a infância traz consigo uma dor muito grande, né? Todos os sentimentos da infância são muito, muito fortes, muito intensos, né? Eles estão ali sem uma pele que proteja, né? Então, a solidão da infância, a dor, o luto, então todos esses temas que em geral as pessoas não gostam de trabalhar na literatura infantil, ela trabalha de uma maneira, as questões políticas, ela trabalha na literatura infantil, ela fala inclusive de questões, assim, claro que de uma maneira metafórica, de questões como a tortura, a ditadura. Então ela é uma autora que eu acho muito corajosa, muito profunda, e ela consegue tratar de temas humanos muito profundos, muito intensos, que a gente acha que eles só pertencem ao mundo adulto, mas eles estão ali no mundo da criança, né? Então, eu acho que ela é uma autora fantástica. Eu falaria um podcast inteiro sobre a obra dela, porque, por exemplo, ela tem na Bolsa Amarela um galo, né? Um galo de briga que está ali brigando e não sabe por que está brigando e porque os pensamentos dele foram costurados. Então, e como os pensamentos dele foram costurados, só ficou o único pensamento: eu tenho que brigar, e ele não sabe nem mais por que está brigando, né? Então, dessa forma metafórica, ela vai trabalhar uma série de questões que estão ali, né? Estão ali na nossa vida. Então, eu acho que ela foi a primeira vez que eu percebi: uau, isso é possível, né? É possível construir um mundo paralelo que também é o nosso mundo na literatura. Eu sentia que aquilo que eu sentia, que eu vivia, estava ali, né? Que eu não estava sozinha com os meus sentimentos, nem com as minhas tristezas, etc, etc. Então, eu acho que esse foi o primeiro impulso. E hoje, relendo, eu penso que aquilo foi decisivo. Depois teve a Clarice Lispector, que foi uma experiência de uma leitura que o primeiro livro da Clarice que eu li, eu tinha 17 anos, estava no colégio ainda, e eu fui ler A Paixão Segundo o GH, eu sempre comento isso, que eu obviamente não entendi nada. Peguei o livro na biblioteca, levei para casa e terminei de ler o livro, e se fosse fazer uma prova
sobre esse livro eu teria tirado 0, porque eu não entendi nada do livro. E, ao mesmo tempo, eu acho que o que a Clarice me ensinou que existe uma literatura ou existe um estar no mundo que não passa por esse entendimento racional. Eu reli esse livro muitas vezes no decorrer da minha vida e cada vez eu não entendi de uma maneira diferente. Foram várias formas de não entender o livro. Muito bom. Então, acho que ela também foi uma autora decisiva. Enfim, aí eu posso entrar em vários outros. Depois eu fui ler o Cortázar, com o Jogo da Amarelinha, que é um livro que eu nem gosto muito hoje em dia. Tenho muitas questões com esse livro, mas na época foi um livro que me marcou muito porque ele me mostrou que era possível narrar de uma maneira não convencional. Né, que era possível uma narrativa que não era aquela narrativa linear, convencional, daquela literatura, daquele romance mais tradicional. Então, eu acho que, nesse sentido, esse romance, O Jogo da Amarelinha, foi muito importante, porque ele tem os vários capítulos prescindíveis, que ele chama, né, que você pode ler de várias formas possíveis, enfim. Então, eu acho que foi um livro muito importante. Depois, os ensaios do Piglia foram essenciais para mim, para entender melhor o que eu queria fazer na literatura. Mas, enfim, eu estou falando das leituras da juventude, né? Mas depois, se eu continuar, eu vou falar horas com você sobre isso. E também um outro livro que eu acho que foi muito importante para mim, é o Quixote, tanto que o meu doutorado foi sobre Quixote, que é um livro que me tocou muito e sempre me impressionou. Para mim, é o grande clássico. É o clássico que me acompanha, porque eu acho que tudo que a literatura fez de vanguarda está no Quixote. O que mostra que a vanguarda ela é uma construção, né? Está tudo ali. Tu falou que, quando estava lendo, tinha essa questão de descobrir que você não estava sozinha, né? Com esses sentimentos e tudo. E eu abri o programa falando dessa tua origem, né? Porque você nasceu no Chile, veio para cá, teus pais são chilenos, e aí você foi estudar numa escola alemã, né? Teve contato com outras línguas. E eu fico pensando se isso influencia de alguma maneira a tua literatura, porque nos teus livros a gente vê muitos personagens que eles estão deslocados, que eles não pertencem ao local, eles não pertencem uns aos outros, né? Existe muito essa sensação de não pertencimento. Tem a ver com isso? Você acha que vem daí também? Sim, com certeza. Eu sou uma pessoa que sempre esteve em trânsito. E estar em trânsito não é necessariamente uma coisa ruim, né? Mas como tudo tem dois lados. Então, por um lado, o não pertencer a um único lugar te abre um leque de possibilidades que você não teria. Seja porque você fala vários outros idiomas, porque você cresceu em lugares diferentes, porque você tem uma influência de uma outra cultura, etc, etc. Mas, por outro lado, também te coloca num lugar muito solitário. Você tem que construir, vamos falar assim, o pertencimento não é dado de início, e você tem que inventar, você tem que construir. Então, eu acho que eu fui construindo na minha própria literatura, né? Eu acho que a literatura pode ser um país, pode ser um lugar ao qual você pertence, uma língua pode ser a sua pátria. Eu sempre insisto, né, que eu sou uma escritora brasileira e escrevo em português, porque é em português que eu criei um lugar para mim, né? Que eu criei um pertencimento. Então, não sei se é um pertencimento ao Brasil, afinal, o que é o Brasil, né? Mas um pertencimento à língua portuguesa e ao que o Brasil me trouxe através dessa linguagem, que foi onde eu cresci, foi onde foi a minha socialização. Então, ali foi onde eu fiz as minhas primeiras leituras, né? Então, quando eu te trago a Lígia Bonjunga, te trago uma autora brasileira. Então, a autora que, digamos assim, me dá uma seta que aponta para onde seguir é uma autora que escreve em português, é uma autora brasileira. Né? Você percebe que, bom, como você não pertence a nada, você pode construir qualquer coisa, né? Qualquer coisa não, né? Mas você precisa construir algo e esse algo pode ser através da ficção. E quando foi que tu começou a se interessar pela escrita? Assim que eu comecei a ler. Ótima resposta. É porque, assim, na realidade, antes da escrita vem a paixão pela leitura, né? Quando eu comecei a ler, eu fiquei muito apaixonada. Eu acho que eu sou uma pessoa, assim, de grandes paixões, né? E a primeira grande paixão fora do mundo familiar foi certamente a leitura. E ali eu percebi isso, que era possível construir outros mundos ou viver outras vidas. Aquela frase, a literatura existe ou a arte existe porque a vida não basta. Então é isso.
que na realidade a gente, não sei, acho que a gente vai encontrando ali um caminho possível. Quando eu comecei a ler, eu falei, acho que é um pensamento que muita gente tem. Você começa a ler e diz, eu quero inventar as minhas próprias histórias, porque a vida não basta. E aí, nesse caminho, tu foi fazer comunicação social, né? Na faculdade. Já era motivado pela escrita, assim? Bom, eu fui fazer primeiro psicologia, né? Fiz 1 ano de psicologia. Na realidade, tudo veio porque eu queria ser escritora e não sabia o que fazer para ser escritora e achava que se chegasse com meu pai e falasse que eu não ia fazer faculdade e eu ia ser escritora, que ele certamente não acharia isso uma boa opção. Eu também, no fundo, não achava que era uma boa opção, eu achava que eu tinha que me formar em alguma coisa, mas sempre com essa ideia de, vou fazer uma coisa para poder ser escritora. Aí eu fui fazer psicologia com a ideia completamente absurda de que eu entenderia melhor o ser humano e assim escreveria melhor meus personagens. Logo me dei conta. Calma, por que a ideia é absurda? Porque é uma bobagem, né? Na realidade, a gente aprende vivendo, né? Não é estudando psicologia, né? A gente Verdade. aprende vivendo. E aí, depois de 1 ano estudando, eu me dei conta que realmente eu não ia querer trabalhar como psicóloga. E fui fazer comunicação achando também com uma ideia absurda que se eu fizesse jornalismo eu ia aprender a escrever melhor. Mas aí eu já estava fazendo e terminei a faculdade de jornalismo de comunicação. Aí mais me dei conta que escrever jornalismo não tem nada a ver com escrever ficção, né? Na realidade, assim, as escolhas estavam guiadas por um desejo de ser escritora, mas que eu não sabia como fazer isso, né? Carola, você está destruindo muitos sonhos de jovens. Antes tarde do que nunca. Não, mas está sendo cedo. Não, mas é porque, sabe o que acontece? Hoje em dia, você tem muitos lugares onde você pode fazer oficina. Quando eu tinha essa idade, não tinha oficina. Tinha, sei lá, talvez tivesse uma oficina, mas não tinha online, não tinha nada disso. Oficina é uma coisa que não existia. Então, toda a minha formação foi autodidata. Não tinha assim, eu quero ser escritora, vou fazer uma formação para escritor, vou fazer oficina, não existia isso. Então, você tinha que se virar ali de alguma maneira, né? E também, claro, você tinha que viver, né? Então, se partia do princípio de que, bom, claro, a literatura é muito bacana, mas eu preciso pagar as minhas contas. Nunca é fácil. E aí, ainda muito jovem, né? Em 2005, tu lançou teu primeiro livro, O Do Lado de Fora, que é um livro do qual tu não tem exatamente muito orgulho, né? Olha, eu vou falar assim que eu acho hoje em dia que eu fui injusta com o livro, Olha sabe? só, Eu acho que eu mudei de ideia em relação a ele. Eu acho que eu fui super que legal. injusta com esse livro. Acho que não. Hoje em dia eu acho que ele é parte da minha trajetória. Então, retiro o que disse sobre ele. Que ótimo. Não, muito legal, muito legal. Eu ouço muito isso de escritores, né? Não, aquele primeiro livro, né? Não gosto e tal. Mas eu sempre acho que, como você disse, faz parte da tua história e que outras pessoas vivendo em outros momentos podem se conectar com ele hoje ainda. Mas sabe que eu passei a gostar dele de novo? Eu precisei de 15, 20 anos quase de ter publicado esse livro para voltar a gostar dele. Por isso que eu falo, eu acho que eu fui injusta com o livro. Eu acho que ele não é um mau livro. Claro que ele é um livro de uma pessoa que escreveu um primeiro livro, né? Eu sempre conto essa história de que quando eu escrevi esse livro, porque eu demorei muito tempo, na realidade, tão jovem eu não era quando eu escrevi esse livro, quando eu publiquei, eu tinha quase 30 anos, né? Tem gente que publica já aos 20 e poucos. E o que acontecia comigo é que eu tinha assim, uma ideia de que eu acho que eu tinha uma série de ideias erradas, né? Você vê que eu sou uma pessoa que teve muitas ideias erradas. Eu tinha a ideia errada de que escrita era o talento. Ou você tinha ou você não tinha talento, e que você só ia saber se você tinha talento quando você escrevesse o livro. Então, eu tinha muito medo de não ter talento. Então, eu ficava adiando a escrita do livro. Então, foi por muitos anos uma escritora sem livro. Eu nunca escrevi nada antes desse livro. Eu ficava assim, não, porque eu tenho que escrever um livro como o Quixote. Se meu livro não for como o Quixote, eu fracassei. Então, obviamente, como eu não ia escrever um livro como o Quixote, eu não escrevia nada. E aí, um dia, eu decidi que eu ia escrever um livro mais ou menos. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Quando eu decidi que eu ia escrever um livro, não mais como o Quixote, nem como Clarice Lispector, nem como Machado de Assis, quando eu decidi que eu ia escrever um livro mais ou menos, foi quando eu comecei a escrever. E aí eu escrevi esse livro. Quer dizer, eu escrevi outras coisas que depois eu joguei fora, e esse foi o primeiro livro que eu publiquei. E eu acho que ele é um livro que eu voltei a gostar dele, talvez pelas
por essas surpresas da vida, né? A gente nunca sabe. Agora eu acho que você está construindo sonhos. Falando que você começou a escrever desse jeito. Vou escrever um livro mais ou menos, então, muito legal. Pouco depois veio o Toda Terça, que foi o primeiro romance. E o Toda Terça, ele já carrega ali algumas marcas que viriam a formatar a literatura como um todo, né? Essa narrativa mais fragmentada, vários narradores. Como que tu desenvolveu essa voz, assim? Sempre foi natural para ti? Tu falou aí um pouco da influência do Cortázar, né? Eu não sei porque acho que não é uma coisa assim, vou desenvolver a voz tal, né? Mas eu tinha assim duas coisas. Uma coisa é o tipo de literatura que me interessava. Me interessava muito, me interessa até hoje, na realidade. Acho que eu não mudei nesse sentido assim, eu mudei muito em muitas coisas, mas se tem uma coisa que permanece a mesma como um projeto literário, né? É a minha questão, a minha pergunta de como narrar. Então, o meu projeto literário, ele é o mesmo, ele nunca mudou, né? Outras coisas, a temática mudou, a forma de olhar para o mundo, enfim, tudo mudou, mas esse projeto, eu acho que é um projeto que está desde Toda Terça, como você falou, talvez ele já esteja do lado de fora, só que não dá para ver porque são contos, né? Mas há algo ali de um olhar, de uma voz que já está ali. E a pergunta que eu me faço livro a livro, ou volto a me fazer, é como narrar? Que possibilidades a gente tem de narrar uma história, né? E também essa ideia de que se há uma origem, se há uma verdade, ela está para sempre perdida, né? Então, o que a gente tem são versões dessa origem para sempre perdida, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que permeia tudo que eu escrevi até hoje. E que é o que me interessa. E talvez porque também é o que me interessa como leitora, né? Eu gosto muito dessa ideia do modelo para armar, porque é uma ideia de literatura que exige do leitor. Exige que o leitor construa com você aquela história, e não um livro que te é entregue de bandeja, ok, está tudo pronto, você não precisa fazer nada, agora é só você ler e pronto. Eu sei que para muita gente é chato, é desagradável, né? Porque eu sempre tenho uma coisa do final aberto, as pessoas falam, mas e aí, o que aconteceu? Que final é esse? Que saco! E não entendi nada. E eu sempre falo assim, mas o não entender é parte da experiência, né? Que eu quero entregar para o leitor, para a leitora. Então, eu acho que tem isso, sim, desse projeto e dessa ideia de um livro que se escreve durante a leitura, que se fecha de acordo com cada leitor e que é um livro diferente para cada leitor, porque eles têm sempre muitas possibilidades de construção. Sim. E é um risco também, né? Você tem que acreditar no seu leitor. Sim, tem que acreditar, mas eu jamais subestimo o leitor. Pelo contrário, eu sempre acho que o leitor é muito mais capaz do que as pessoas em geral pensam, né? Às vezes as pessoas falam, mas a pessoa não vai entender nada. Eu falei, vai, e mesmo se ela não entender, tudo bem, há um espaço ali no livro que nem eu entendo. Por que a gente precisa ter tanto medo daquilo que a gente não entende totalmente, daquilo que a gente não possui totalmente, né? Eu acho que a gente vive numa sociedade em que a gente tem muita necessidade de ter essa ilusão de que a gente controla tudo, mas a gente não controla nada, a gente controla tão pouco. Então, eu sempre quero trazer isso para a literatura, que é uma instância, é um espaço de não controle, né? De descontrole, de caos, e que a gente talvez seja possível suportar isso e ter uma experiência literária diferente. Logo em seguida, um ano depois, veio o Flores Azuis. E no Flores Azuis, você falou aí do final aberto, né? Ele tem essa questão, mas também tem uma outra coisa que aparece posteriormente em outros livros seus também, que é a coisa da carta, seja a carta ou a mensagem, né? No Armas Sonolentas, você tem as gravações, né? No inventário tem os diários, tem muito essa coisa dessa comunicação por carta, por alguma coisa desse tipo. Por que esse tema te atrai? É uma boa pergunta. Aliás, o livro novo, que chama O Manto da Noite, também tem carta. Numa outra situação. Eu realmente gosto. Mas, na realidade, não é a carta, é a mensagem. Sempre há uma mensagem que não chega. É a ideia da mensagem na garrafa, sabe? A mensagem que você joga numa garrafa ao mar e que talvez alguns dias chegue em alguém e talvez nunca chegue, ou talvez chegue daqui a 1000 anos, talvez se perca para sempre. E que, para mim, o que interessa, talvez no fundo, pensando sobre isso, para mim interessa muito mais a escrita da mensagem.
e menos se ela vai chegar no destinatário. É como se, no fundo, hoje em dia eu acho assim, como se o nosso próprio inconsciente nos jogasse mensagens. Elas podem nunca ser lidas. A literatura é isso, eu posso jogar mensagens que nunca vão ser lidas, mas que, para mim, o que interessa é a possibilidade de jogar essa mensagem, colocar ela na garrafa e jogar ao mar. Se ela vai ser lida, como ela vai ser lida, ela também está dentro desse âmbito do que eu não controlo. Então, talvez a vida e as comunicações e os amores, eles sejam isso, mensagens na garrafa que a gente vai jogando uns para os outros e que a gente lê o que a gente quer, que nem necessariamente foi o que a pessoa quis dizer. A comunicação tem esse ponto de que ela é falha, né? Então, a gente quer dizer uma coisa, a gente acha que está dizendo uma coisa, mas diz outra, o outro acha que entendeu uma coisa, mas entendeu outra coisa, nada a ver, e assim a gente vai vivendo e se encontrando e se desencontrando, porque também a gente pode ter grandes encontros a partir do mal-entendido. Existem encontros lindos que se constroem a partir de um mal-entendido. Aliás, eu adoro o mal-entendido, acho que o mal-entendido tem algo de bem-entendido que está encapsulado nele. E o Flores Azuis é bem essa coisa de mensagem na garrafa, né? Porque as cartas chegam em quem não deveria chegar. E é engraçado porque a gente vê também a perspectiva dele, né? Como ele vai sendo transformado para aquelas mensagens que não são para ele. E depois vem o Paisagem com Dromedário, que também tem essa coisa das cartas, né? Ali também tem uma certa mistura de fantasia e realidade, começa a tornar um terreno mais inseguro, eu acho, para o leitor, né? Do que realmente acontece, do que não acontece. Isso também se repete no Inventário, no Armas Sonolentas. De onde surge isso e qual a tua intenção, assim, quando você começa a misturar essas coisas e deixar tudo muito confuso? Eu acho que as coisas estão confusas desde o início, né? Eu acho que eu nunca escrevi um livro, nem o Toda Terça, né? Eu acho que todos os meus livros têm alguma coisa confusa. No fundo, é que não é que o final seja em aberto. Todos eles têm um final fechado para mim. Eles têm uma solução. Que o leitor pode ou não pode chegar nessa solução, na realidade, não interessa. No fundo, não interessa se você vai chegar ou não vai chegar nessa ideia que eu pensei que tem, né? É que nem aquele quebra-cabeça, ele tem sabe aquele cubo que você dá 1000 voltas, né? É muito difícil, mas existe uma possibilidade de você juntar todas as cores e elas ficarem todas certinhas, existe, mas é quase impossível chegar naquilo, e não importa, o que importa, para mim, ou talvez isso signifique, ou sirva como uma metáfora, que importa menos chegar ao objetivo e mais a experiência. Há uma solução, todos os livros têm, o Flores Azuis tem uma solução, Toda Terça tem, todos eles têm uma, digamos assim, uma explicação que explicaria o que aconteceu e quais são as relações e etc, etc. Mas eu nunca falo isso, eu raramente explico, porque me parece desnecessário e é menos importante. Então tem a ver com aquela coisa do utilitário. Para mim, o utilitário não interessa. O objetivo, o caminho que importa, não importa onde você vai chegar. Então, todos eles têm essa coisa um pouco confusa, como você falou. É parte do jogo, né? Eu vejo muito a literatura como um jogo que eu estou fazendo. O que acontece é que, a partir do Armas, eu vou inserir um elemento que a gente vai chamar de fantástico, e que eu vou chamar de realismo onírico, porque para mim ele é um realismo. Então, que você tem uma capivara, para mim ela está dentro de algo do onírico, mas é realista. Então, assim, no fundo, o que eu quero dizer com o realismo onírico, eu quero dizer assim, é sempre algo que poderia ter sido uma alucinação. E que não importa se aquilo foi uma alucinação, se aquilo aconteceu de verdade, porque para a lógica do inconsciente, para a nossa lógica, se a gente alucinou, sonhou, pensou, dá no mesmo. Dá no mesmo porque é uma verdade nossa, é uma verdade desse sujeito que nós somos. Então, essa verdade, nesse sentido, não como uma origem, mas como uma escolha, ela sempre revela alguma coisa. Então, por exemplo, no Toda Terça, e isso já está no Toda Terça, né? É engraçado porque as coisas elas já estão lá. Então, no Toda Terça, a Laura fala para o Otávio, né, que é o analista, fala assim, porque ela está mentindo para ele o tempo todo, e ela diz assim, né, ironicamente, e se eu estiver mentindo para você o tempo todo?
E ele meio que dá um sorriso, um riso assim, e diz assim, mas não importa, porque o fato de você ter escolhido determinada mentira e não outra revela algo muito importante sobre você. Então, para ele não interessa se o que ela está contando é verdade ou mentira. Né? No fundo, é a nossa questão sobre ser ficção ou ser realidade. Não interessa. O que interessa é que a escolha desse tema, a escolha disso, é revelador. É uma mensagem na garrafa, não importa se você fingiu, inventou, criou, ou se foi algo que você realmente viveu. Ok. Eu sou o maníaco do controle, eu estou muito pensativo aqui. Perturbado, muito perturbado. Bom, eu conversei algumas semanas atrás, fiz uma entrevista aqui com o Antônio Cherchenesky, e eu falei para ele que a primeira vez que eu vi o nome dele foi quando saiu a matéria lá na Granta, dos 20 jovens escritores brasileiros e tal. Foi lá também onde eu li pela primeira vez o teu nome, né? E eu perguntei para ele se tinha sido um impulso para ele e tudo. E ele era, na época, muito jovem, falou que foi meio confuso, ele ficou meio perdido. Mas no teu caso, tu já estava mais estabelecida. E eu quero perguntar para ti, assim, foi importante a Granta? Fez alguma diferença? Como foi que tu lidou com a repercussão? Bom, eu acho que foi importante no sentido, é como um prêmio, né? Granta é meio um prêmio que você ganhou ali. Significa que você é um dos melhores narradores do Brasil? Não, não significa nada. Significa que por uma série de questões ali, sorte, estar no lugar certo na hora certa, enfim, uma série de fatores, você entrou nessa lista, ou nesse livro, né? E que é bom porque tem uma repercussão na mídia, as pessoas ligam para isso, olham para isso e falam, tá ali na Granta, olha só, por exemplo, você foi lá e leu, né? Então, nesse sentido, é legal, é bacana, né? Ele dá um espaço que você talvez não tivesse para alcançar um público que não é necessariamente o seu público que já te lê. Né? Nesse sentido, eu acho que muita gente chegou no autor naquele momento que não teria te lido se não fosse a Granta. Por outro lado, ela não significa nada, né? Como eu disse, é um acaso de você estar lá. Existem 1000 outros autores que poderiam igualmente estar ali e teriam todo o direito de estar ali naquele lugar, enfim. Então, é sempre como um prêmio, é um acaso. E que quando acontece é bom. Depois veio o Inventário das Coisas Ausentes. Foi um livro que demorou um pouco mais, né? Assim, você vinha lançando mais rápido, né? E o Inventário, ele tem uma estrutura muito particular, né? Um livro mais experimental, muito fragmentado. Eu acho muito curiosa a maneira como as histórias se intrometem lá, né? Com aquela fala... não lembro, mas é como se fosse um relato paralelo, né? Entra uma história paralela e ela narra e tudo. Como foi o processo do inventário, assim, dessa experimentação toda? Bom, o inventário. Bom, eu acho que os 3 primeiros livros, né, o Toda Terça, o Flores Azuis e o Paisagem, para mim eles são uma espécie de trilogia. Eles vêm juntos e eles vieram juntos também no único fôlego. O que acontecia? Como eu era uma escritora sem livro e eu vinha fazendo tipo uma espécie de formação autodidata desde então, né, desde os 15 anos, eu vim estudando. Eu ficava ali, metódica, estudando, lendo. Então, eu não fiz uma faculdade digamos assim, de formação de escritor, mas eu vinha fazendo uma formação autodidata inventada por mim mesma, com as leituras que eu achava que eu tinha que ler, enfim. Então, eu vinha, assim, muito metodicamente nisso, fazendo muitas anotações. Então, quando eu comecei a publicar, eu tinha muita coisa. Eu tinha muita coisa que eu tinha pensado, eu tinha muito material, eu tinha muita ideia, eu tinha as coisas de toda uma vida até então. Então, eu não tinha aquela coisa, escrever um livro esgotou. Não, eu tinha muita coisa. Podia ter sido um único livro em 3 volumes, né? Então, eu vejo esses 3 primeiros livros como, assim, eles são um único movimento. Por isso que eles foram muito rápidos, um depois do outro, sabe? Eles são um único movimento porque eles vinham daquelas minhas vivências, daqueles meus estudos. Quando eu terminei o Paisagem, foi pela primeira vez que eu entrei numa espécie de crise, porque eu falei, bom, acabou. Acabou aquela energia que eu vinha guardando, né, aquelas nozes que eu tinha guardado ali durante o outono, tinham acabado. E eu precisava ir para um outro lugar. Então, por isso que o inventário ele demorou mais. Porque eu não sabia muito para onde eu ia, e eu achava que aquilo que eu tinha feito eu já tinha fechado ali. E eu não tinha a menor ideia se eu ia escrever outra coisa. Não sabia. E eu acho que o inventário ele é uma espécie de romance-ensaio. Ele é um ensaio sobre a escrita do romance.
Hoje em dia eu colocaria uma narrativa ensaio, alguma coisa assim, como um subtítulo, se eu publicasse ele hoje, né? Porque eu acho que ele é um romance sobre a construção do romance, sobre o processo criativo, né? E eu mesma trabalhava com esses cadernos, né? Que eu ia anotando muita coisa e quando passava para a ficção, de onde você tira as ideias, né? Então, no inventário, a pergunta que me fazia assim, de onde vêm as ideias? De onde vem a matéria que a gente usa para fazer a ficção? Então, ele é no fundo, um ensaio sobre isso. No inventário também tem essa questão de questionar o que é real, o que não é real, até porque tem a história da caixa com os diários que se repete, né? E a gente não sabe o que vem dali, mas como tu disse, você não faz questão de explicar, então deixamos assim. Não, eu posso explicar, eu sempre tenho uma explicação. Na realidade, assim, não é que eu não faça questão, eu não acho necessário, eu acho que os livros funcionam mesmo, mas eu tenho explicação para tudo. Não é que eu não tenho, eu explico tudo para você. Se você quiser, a gente senta e eu vou te explicar livro por livro. Olha, eu adoraria. Porque eles têm uma explicação sempre, que eu construí, que faz sentido naquela narrativa que eu construí. Eu só acho que ela não é a única, por exemplo, às vezes as pessoas vêm com uma leitura completamente diferente e que eu não tinha pensado uma solução, uma outra solução, e que também faz todo sentido, porque a literatura ela tem essa coisa que ela se desdobra, né? Então, a intenção do autor é uma das possibilidades, mas ela não é a única, ela não é a melhor, ela não fecha o livro. Então, eu sempre mantenho isso dizendo, olha, às vezes aparecem pessoas com explicações que eu acho, inclusive, melhores do que aquelas que eu imagino. E aí depois vem o Armas Sonolentas. E com Armas Sonolentas, o título, ele vem de um poema, né? Da Sor... Até anotei aqui, porque o nome dela é muito comprido. Sor Juana Inês de la Cruz. Uhum. Eu já estive falando um pouco da importância dessa voz, da questão feminista, né? E como Armas Sonolentas trata de 3 mulheres, trata de questão de gênero, trata de sexualidade. O quanto que a tua literatura passa a ser impactada por isso, assim? Por esses discursos. Sim, como você entendeu, né, a necessidade de falar de mulheres, a necessidade de ler mais mulheres até, né? Eu acho que eu falo disso no Mundo Desdobrável, que é o livro de ensaio, que eu sou de uma geração que viveu porque a gente passa no Brasil, na América Latina, a gente tem passado por uma mudança de paradigma fortíssima, né? Então, aquilo que a gente achava que era, de repente, não era mais não. E a minha geração é a geração que ficou bem no meio, assim, tipo, o que aconteceu, né? Então, por exemplo, eu me lembro muitas vezes de ter falado certas coisas, por isso que eu sou a rainha do, tipo, de retiro o que disse, sabe? Já não é mais nada disso, já pensei outra coisa. Porque eu, muitas vezes, falei assim, essa frase já todas as histórias já foram contadas. E agora só nos resta, dentro de uma perspectiva pós-moderna, recontar de outras maneiras aquelas mesmas histórias. Quando um dia eu me dou conta, nesse processo que a gente vive e viveu, né, nos últimos 10 anos, de olhar e falar assim, mas peraí, como assim todas as histórias foram contadas? Que histórias foram contadas? Né? E aí, quando você começa a olhar para o que eu também não tinha visto até então, é que, na realidade, quem estava contando as histórias era um grupo bastante fechado. E que esse grupo, sim, já tinha contado todas as histórias, mas que esse grupo era uma minoria. E todo mundo, o resto, não tinha contado ainda nada, inclusive as mulheres. Então, assim, foi no momento em que eu me dei conta de, peraí, calma, não, as histórias não foram contadas. As histórias de um grupo fechado, específico, foram, mas e o resto, que é todo, tipo, é quase todo mundo, né? E aí eu falo isso também no Mundo Desdobrável, que é quando eu olhei para minha estante e falei assim, bom, vou fazer muita... Tinha uma espécie de algumas fotos... Acho que foi uma fotógrafa argentina que fez, que ela tirou todos os livros escritos por homem das estantes dela e fotografou. E eu fui fazer isso com as minhas estantes e deixei só os livros escritos por mulheres, né? E ali eu fiquei chocada porque eu basicamente tipo, quase não tinha livros escritos por mulheres, muito poucos, né? Eu vinha de leituras assim, Cortázar, Pira, estou citando, tinha a Clarice, tinha a Virginia Woolf, tinha, mas eram exceções. Então eu vinha de leituras de homens, porque eram os homens que estavam publicando, né?
Então, acho que naquele momento, para mim, foi muito forte, que eu me dei conta assim, mas espera aí, cadê? Se eu mesma que estou aqui falando, não tenho. E que histórias são essas que não foram contadas? Então, uma dessas histórias me pareceu importante, que era, até porque eu estava vivenciando isso, que era a questão da maternidade. Então, existem muitos romances sobre a relação pai e filho. A relação pai e filho está ali o tempo todo. E a relação mãe e filha, escrita por uma mulher? Não tinha. Então, foi nessa busca, ao me dar conta que não, uma parte das histórias não foram contadas, e que história me interessa contar que eu não contei, que eu pensei, não interessa. Claro que interessa. Então, por isso que eu digo que eu mudei muito, e que a única coisa que realmente não mudou foi realmente o meu projeto literário, mas, de resto, eu fui sendo, não é atropelada, eu fui sendo transformada, né, por todas essas mudanças, e eu acho que talvez seja o mais lindo que a gente possa fazer, permitir que as mudanças da vida, da sociedade, elas te transformem em alguma outra coisa, no sentido de um devir, né, deleuziano, assim, você vai se devir alguma coisa que você nem sabe o que é, mas você permite que o mundo te toque, que o mundo te transforme, e você não sabe que bicho você vai virar. É como no amor, né? Você começa uma relação, aquela relação vai te transformar. Você não sabe que bicho você vai virar a partir daquela relação, e é preciso coragem para sustentar isso. Esse não saber. Mais uma vez, voltamos ao não saber. E tu acha que o cenário hoje, ele tá mudando, assim? Tá tendo mais espaço para essas histórias? Com certeza, basta você entrar nas livrarias, né? Por exemplo, eu estive em São Paulo agora, entro numa livraria com uma megafauna, aí dá destaque das livrarias, não só da megafauna, mas todas elas, assim, um destaque muito grande para vozes, digamos assim, que antes estavam marginalizadas. Então, você vê no próprio mercado um interesse. Agora, é claro que a gente tem que olhar com muita atenção para que isso não se transforme em mais um produto que se consome e se descarta. Então, eu acho que sim, houve uma mudança, mas que a gente tem que estar sempre atento. Sempre alerta, sim. É. Tu já falou do O Mundo Desdobrável, né? Ensaios para Depois do Fim. Aliás, eu queria perguntar desse título, né? Ensaios para Depois do Fim. O que é que esse fim significa? E de onde veio essa vontade, assim, de escrever fora da ficção e de se posicionar? Veio das mudanças todas, né? Desse devir que eu não tinha a mínima ideia de onde ia parar. O livro foi assim, eu estava escrevendo, na realidade, eu vinha muito interessada na ideia do fim do mundo, que agora já, enfim, foi moda, já passou de moda, mas naquele início começavam esses discursos bem antes da pandemia sobre o fim do mundo, e eu estava escrevendo um romance sobre o fim do mundo. E ia dar aqui na Universidade de Colônia um seminário sobre o antropoceno e o pensamento das margens, quer dizer, o que o antropoceno, em que lugar o antropoceno colocava a gente, e o que esses outras formas de pensar para fora desse pensamento ocidentalizado, o que elas trariam, né, como possibilidades. Então, eu estava ali lidando com a ideia do fim do mundo, tanto na minha aula quanto no que eu estava escrevendo, quando começou a pandemia. E aí eu me senti assim, completamente tomada pelo fim do mundo. Eu falei, eu não sou capaz de continuar, porque há muito fim de mundo aqui para uma pessoa só. E falei, não, vou larguei o romance, tipo, não terminei esse romance. Mas eu precisava fazer alguma coisa com aquilo, porque quando a pandemia começou, ela está dentro dessa lógica do antropoceno. Significa o antropoceno como um período geológico em que o ser humano tem a tecnologia. Não é que antes não existissem outros fins do mundo, claro que existiram, né? Como diz o Ayrton Krenak, enfim, o fim do mundo para os povos originários do continente foi com a chegada dos europeus. Esse é o fim do mundo. Mas o que a gente quer dizer com o fim do mundo agora? O fim do mundo agora, no sentido do antropoceno, é no sentido de que a sociedade ocidental ela tem a tecnologia e as ferramentas possíveis para destruir o planeta. Isso é uma realidade. Né? Ela não só tem as ferramentas, como ela está se encaminhando para isso, e a gente sabe que a gente está passando desse ponto de não retorno.
são questões que a mim me perturbam muito, e eu acho que deveriam perturbar todo mundo, porque, enfim, é o planeta que a gente vive. Então, eu vinha pensando muito sobre isso, começou a pandemia e veio esse início dessa espécie de histeria, mas também desse sentimento estranhíssimo de caramba, o futuro chegou. Aquilo que a gente achava um dia, sei lá, filme de ficção científica, né? As pessoas de máscara no bonde, ou nos lugares, enfim. Aquela ficção científica, aquele futuro chegou, e chegou de uma forma muito dura, né? A gente não sabia naquele início se vamos todos morrer, sabe? A gente vai encontrar uma vacina, o que vai acontecer, o que vai ser de tudo, né? Eu precisava fazer alguma coisa com isso, com essa angústia diante desse mundo que a gente não controla nada, né? Você tem a sensação assim, caramba, nada, né? Então, o livro de ensaios foi uma forma de organizar uma série de pensamentos, alguns textos que eu já tinha, num livro a partir dessa vivência do caramba, o que está acontecendo, e para que serve também. A pergunta era assim, o que pode a literatura diante disso, né? A gente vive nesse mundo, e eu me perguntava, bom, eu estou aqui escrevendo romances, grande porcaria, sabe? Tipo, o que serve? Para que eu estou gastando meu tempo escrevendo romance diante de um mundo que está em colapso? Então, a pergunta nesse livro que eu me fazia era, bom, para que serve a literatura? O que eu faço com a literatura? O que pode a literatura diante de um mundo em que parece que tudo é mais importante do que a literatura? Então, eu acho que o mundo desdobrável é uma resposta possível, respostas possíveis a isso. E a ideia para depois do fim é porque o fim chegou, né? E agora que o fim chegou, o que a gente faz depois do fim? E esse romance apocalíptico aí, ele ficou para trás mesmo ou para te retomar? Ficou para trás. Na realidade, o que ficou é uma novela dentro do romance, que eu ia colocar dentro do romance, e essa novela ficou pronta, que tinha o título, porque agora não vai mais ser visto, chamava 10 Perguntas para o Fim do Mundo, que provavelmente vai ter um outro título, se um dia eu publicar, enfim, foi uma novela que eu escrevi à mão, num caderno, enfim, eu vim experimentando com a escrita à mão, que talvez algum dia eu publique, eu gosto dela. São vários fins de mundo que vão acontecendo paralelamente. Você vê como eu estava realmente dentro da ideia do fim do mundo naquela época. Então, e talvez em algum momento eu publique. Aproveitando a deixa, eu quero abrir aqui para perguntas dos apoiadores aqui do site. E se você estiver ouvindo e quiser apoiar, a gente tem nossa campanha no Apoia-se, apoia.se/Literatura. E a primeira pergunta que eu recebi do Misael, que ele sempre pergunta isso aqui para todo mundo, ele disse que acho que eu vou ter que fazer perguntas em todos os episódios, que é sobre a tua rotina como escritora, rotina de escrita. Você tem uma rotina, né, para começar? Gente, quando me perguntam isso até rio, eu não tenho rotina nenhuma. Zero. Eu tive rotina, olha, até paisagem. A partir do inventário, já não tive mais rotina. Hoje em dia, eu não tenho rotina nenhuma. Eu escrevo assim, quando dá, no momento que dá, não tenho nada, não tenho nenhum tipo de organização, nenhum tipo de rotina, nenhum tipo de simpatia, nada. Nada. Eu sou uma pessoa sem absolutamente nada. Eu escrevo assim, em qualquer lugar possível. Eu tenho ouvido muito isso. Outra pergunta, essa é uma pergunta que veio de uma escritora alemã que está radicada aqui no Brasil, ela escreve em português, e ela te perguntou, assim, se você conhecendo os dois mundos literários aí na Alemanha e aqui no Brasil, se tem algo daqui que você sente falta aí, e se tem algo da Alemanha que você gostaria de ver aqui. Caramba. Bom, é que eu não vivo no mundo literário alemão aqui, né? Eu sou uma escritora brasileira, eu dou aula de literatura e cultura brasileira e latino-americana em geral. Trabalho com literatura e arte indígena, então, assim, aqui eu estou num lugar bem outro. Na realidade, eu não sou uma escritora quando eu estou aqui. O que, aliás, eu gosto bastante, é uma experiência bem interessante. Então, eu não teria o que falar sobre o mundo literário alemão, porque eu não faço parte dele. E sobre o mundo literário brasileiro, o que ele poderia ter do alemão? Não sei, ele poderia ter as bolsas, né? De apoio aos escritores, dinheiro. Certamente. Apoio, enfim, as bolsas de Berlim, para que os escritores pudessem, enfim, escrever com mais liberdade, com mais calma.
podia ter uma estrutura, mas para isso eu tinha que falar que, bom, teríamos que ter uma estrutura, enfim, de Europa no Brasil, né? Aí eu vou entrar em outros aspectos, enfim, que a gente vai começar a puxar o fio, vai chegar lá nas grandes navegações. Provavelmente. Outra pergunta, você fala muito sobre ser uma escritora brasileira, sobre ter feito da língua portuguesa a tua pátria. Teus livros são traduzidos, né? Uma apoiadora mandou a pergunta porque ela leu o Flores Azuis em inglês, porque não tinha em português onde ela estava aí justamente na Alemanha. E ela pergunta se tu acha que alguma coisa se perde na tradução, por tu ter essa linguagem tão brasileira. Sim, sim, tudo se perde na tradução. Na realidade, se perde, se ganha, né? Depende. Eu acho que o Flores Azuis é um livro muito difícil para traduzir, especialmente para o inglês. Eu acho que eu tenho uma escrita, por exemplo, que eu não sigo as regras de etiqueta. Digamos assim, eu não sigo as regras, por exemplo, de vírgula. Então, as minhas vírgulas, elas, para um vestibular, estaria tudo errado, né? As minhas vírgulas, elas seguem o ritmo do texto, né? A respiração, às vezes, do personagem. Então, isso é muito difícil, porque, por exemplo, uma vez conversando com uma tradutora, que ela falou para mim, né, o português permite, mas o inglês não. No inglês está certo ou errado, no alemão é a mesma coisa. Tipo, ou aquela vírgula está certa, ou aquela vírgula está errada. Não tem esse negócio de colocou vírgula aqui, puxou dali, esticou de não sei onde, né? E nem mesmo o português de Portugal permite. E eu amo o português do Brasil, porque ele tem uma coisa assim, meio selvagem ainda. Há um espaço que permite que você estique aquela sintaxe, que você trabalhe aquilo, que você crie. Claro que cada língua oferece um espaço de criação, mas o espaço que o português permite passa por essa sintaxe, passa por essas vírgulas, passa por essa oralidade que você pode trazer para o texto sem que aquilo esteja errado. Eu acho que é ali que eu vou meio que me criando ali, escrevendo, e eu sei que quando isso vai para um outro idioma é mais complicado e é bem complicado de traduzir. Por outro lado, dependendo do tradutor, todo tradutor coloca algo de si naquele texto, né? Há uma leitura, uma interpretação, e eu tive experiências já muito lindas. Por exemplo, minha tradutora para o alemão, a Maria Hummelt, quando ela traduziu Flores Azuis para o alemão e ela traduziu o Paisagem com Dromedário, e eu achava lindo o Paisagem com Dromedário, que a gente fez uma viagem pela Alemanha, e eu li em português e ela lia em alemão. E quando eu ouvia ela ler em alemão, eu pensava, gente, esse texto não é meu, esse texto não foi nem o que eu pensei, mas era tão lindo. E ela colocou uma beleza ali naquele texto que é dela, que não era do que eu tinha pensado, ela colocou quando ela traduziu. E é uma tradução super correta, mas está ali, né? Eu acho que ela tornou a personagem da Érica mais suave, que tinha a ver com ela. Então era muito engraçado, porque nós duas líamos e ia contra aquele clichê que o alemão era mais seco e o português não, porque a minha personagem era uma coisa mais dura e ela colocava ali uma suavidade, quase uma dor ali que ela encontrava no texto e que talvez eu não tivesse visto quando escrevi. Então, a tradução é muito interessante, não tem certo ou errado, né? Mas nunca é o mesmo texto. Uma última pergunta aqui, dos apoiadores, é sobre como tu chegou na tua editora, né? Assim, se você buscou, se você foi encontrada, segundo aqui o termo que ela colocou, e como que é essa manutenção dessa relação com a editora, assim, se os livros sempre partem de iniciativa tua, ou se tem demanda, como funciona? Bom, o livro sempre parte da iniciativa minha, porque eu não conseguiria escrever sobre demanda, jamais. Para mim, né, a escrita é uma escrita assim, eu tenho a necessidade de escrever e aquilo funciona, ou se eu não tiver, aquilo não adianta eu forçar, porque não vai vir, né? Então, nesse ponto, é sempre uma iniciativa minha. Gente, outro dia eu percebi isso, eu estou na Companhia das Letras desde 2007, né? São muitos anos de Companhia das Letras. Eu cheguei lá através do Sérgio Santana, que leu toda a terça. Na realidade, eu participei de um concurso, que era um concurso do Globo, que chamava Contos do Rio, e ele era um dos jurados, ele, o Rufato, enfim.
E aí ele falou, leu, bom, esse conto, que eles gostaram muito, etc, etc. E aí ele falou, bom, você está escrevendo alguma coisa? Eu falei, estou escrevendo toda terça. Quer dizer, não, ainda não era toda terça, estou escrevendo um romance. E eu morava em Berlim nessa época. Então ele falou, quando você acabar de escrever, você me entrega, você me mostra, queria ler. E eu fiquei muito nervosa, obviamente, porque uma coisa era escrever um romance, outra coisa era escrever um romance que o Sérgio Santana quer ler, né? Então eu fiquei muito, muito nervosa com isso. Sempre fui uma grande admiradora do trabalho dele. E aí, então, um ano depois, eu terminei o Toda Terça e entreguei para ele, e ele gostou muito e mandou para a companhia que quis publicar, e assim, estou lá até hoje. E passaram-se quase 20 anos desde então. E muitos livros. Então, antes da gente encerrar, eu queria que tu falasse do teu novo livro, né? Já que você vai lançar agora, em breve, né? Setembro. Então, o que você pode falar pra gente? Caramba, olha, eu vou te dizer assim, eu não tenho a menor ideia como falar desse livro. Eu não sei resumir o livro, que eu posso dizer assim, chama O Manto da Noite, e é um livro em que eu busco, ele tem duas linhas, na realidade ele é uma busca de uma identidade, a gente volta à história da identidade, né? Mas não só da identidade, da origem. Ele é uma busca da origem. E ele tem duas buscas, na realidade, paralelas. Ele tem a busca da personagem, que é uma personagem que nem é uma personagem, porque essa personagem vai se transformando em outras coisas, mas, digamos assim, é uma busca pessoal e, ao mesmo tempo, é uma busca que eu acho que é do continente, que é da nossa história, que é a nossa história de perguntar assim, quem somos nós enquanto nação? Quem somos nós enquanto continente que passamos por uma colonização, por um idioma que nos foi imposto e por todo um mundo anterior que foi negado, silenciado, o mundo indígena, né, dos povos originários, mas também, enfim, o mundo das pessoas escravizadas que foram trazidas para o continente, enfim. Diante dessa questão toda, a pergunta que o livro se faz é quem sou eu, quem somos nós, o que existe, né, o que vem, quem são aqueles que vêm antes de nós. E sai esse mês, então, em setembro. Pela Companhia das Letras. Carola, muito obrigado pela tua presença. Foi muito, muito legal a conversa. Volte sempre, as portas estão abertas e até a próxima. Obrigada, Bruno. Foi um prazer conversar com você, enfim, conversar com vocês. Um grande abraço, até a próxima.